Começamos aqui mais uma aula do nosso curso de projeto de instalações elétricas residenciais. A aula de hoje será sobre identificação de componentes, basicamente identificação de cores. Aliás, deixa eu até mudar a cor aqui para que fique mais fácil você identificar a minha marcação. No final das contas, a gente deve identificar bem os componentes que a gente usa no projeto de instalações elétricas e eu vou te mostrar como isso é feito segundo a norma NBR 5410 em instantes. Antes disso, avalie se você se interessa por algum tipo de artigo do meu blog, www.eudemario.com.br/blog. Talvez tenha algum artigo de seu interesse por lá. Veja depois da aula. No final das contas, a gente vai agora para a nossa aula, no final não, no começo das contas. E a nossa aula tem um padrão de sempre, né? Uma introdução, um desenvolvimento e, por fim, um breve resumo. Os projetos devem ser identificações das suas partes e também as identificações devem ser feitas na instalação física. Projeto é aquilo que a gente faz na folha de papel, no software, enquanto que a instalação física é aquela que o eletricista vai e realiza. Obviamente que o projeto deve determinar já as identificações, porque no final das contas é o projetista que faz também a lista de materiais e indica que tipo de identificações devem ser utilizadas em cada uma das partes do projeto. É isso que eu digo aqui. Lista de materiais feitos pelo projeto deve contemplar os itens para identificação dos diversos componentes. Para isso, você pode utilizar placas, etiquetas, onde são utilizadas placas, por exemplo, para indicar questões relacionadas à segurança. É proibido aqui alta tensão, eu me lembrei bem de uma, é bem comum de colocar alta tensão, perigo, alta tensão. Etiquetas para indicar que um certo disjuntor é do chuveiro, um certo disjuntor é de iluminação, um certo disjuntor tem um outro fim e outros equipamentos mais receberão etiquetas. E outros meios de identificação também devem ser empregados para diferenciar dispositivos de comando, manobra e também de proteção. Esse tipo de identificação deve ser feita utilizando qualquer outro meio que venha em sua mente ou que venha a ser criado no futuro. O que importa é que exista identificação. Por que motivo? Porque, no final das contas, a norma não exige um tipo de especificação em particular. Ela diz que deve existir identificação, a menos que não exista nenhuma possibilidade de confusão. É isso que diz o texto lá. Ou seja, que tipo de técnica para identificar você deve utilizar para seguir a norma NBS 5410? Qualquer uma que deixe claro o que cada componente faz. E não precisa utilizar nenhuma, inclusive se isso não deixar nenhuma dúvida sobre a utilização dos itens, ou nas partes que nenhum tipo de confusão vai existir. A identificação dos condutores é mais problemática. E por que ela é mais problemática? Porque o condutor percorre grandes distâncias, ele sai de uma caixa de disjuntor e vai até um terminal, como por exemplo de iluminação ou de uma tomada. Ele pode percorrer uma instalação elétrica inteira. No final das contas, quando você chega e abre a tomada, tira o espelho da tomada e olha para aquele fio, o que aquele fio significa? Essa é a identificação mais complicada, porque existe um monte de outros fios similares que você não conseguiria perceber a diferença entre eles. E como dito a você, como eu disse antes, a norma não restringe o tipo de identificação, ela deixa você livre. Então, caso no futuro venha surgir alguma técnica mais avançada, algum dispositivo avançado de identificação, ele pode ser utilizado já conforme a norma atual. Mas vamos ao desenvolvimento da nossa aula, que eu vou focar na identificação por cores, porque é a mais comumente utilizada. Lembre-se que a gente está fazendo tudo isso para que no futuro a gente consiga desenvolver por completo o nosso projeto, que já tem alguns itens feitos em aulas prévias. Agora vamos a alguns itens relacionados até ao projeto físico, para que depois eu possa ficar utilizando essa informação durante a execução do nosso projeto. Em caso de identificação por cor, ou seja, caso você decida por sua conta utilizar a cor como forma de identificação, você não precisa utilizar a cor, você pode utilizar outro. No final das contas, você pode fazer marcações nos fios, pode colocar etiquetas nos fios, você pode. Mas no caso de identificação por cor, então, nesse caso específico, você deve resguardar cores específicas para funções específicas. O condutor de fase, que é sempre energizado, a não ser, obviamente, que o disjuntor esteja desligado, né? Mas na condição normal de operação, o condutor de fase ele está sempre energizado, portanto, ele já recebe por si só uma cor diferenciada. Qual a cor diferenciada? Qualquer uma, exceto o azul claro
Eu botei azul clara porque, no fim das contas, cor é feminino, né? A cor, exceto a azul, cor azul clara. A cor verde e a cor verde amarela. Aí vem um porém. Ele recebe qualquer cor. Então, se você sabe que a identificação daqueles fios é por cor, então qualquer cor que não seja qualquer uma dessas três deve representar obrigatoriamente o condutor de fase. Por que essas três são exceções? Porque você vai ver que essas três cores são reservadas para outros fins. No caso da cor amarela, note que a ressalva aqui não pode ser nenhuma dessas aqui. A cor amarela, em tese, você não pode a azul clara, você não pode a verde e não pode a verde amarela, porque existem fios que têm duas cores num fio só, parte é verde, parte é amarela, se intercalando. Você deve avaliar o uso da cor amarela quando identificada a possibilidade de confusão com o verde e amarelo. Então, evite utilizar a cor amarelo, que você pode utilizar no condutor de fase, se você perceber que pode confundir com o verde e amarelo, que tem outro fim. Então, que fique claro só que você pode a cor amarela, só deve verificar se vai causar confusão ou não com o verde e amarelo. Aí a cor do neutro. O fio neutro deve ter cor azul clara, desde que a identificação do fio seja por cor. Por que motivo eu digo isso? Porque o fio que você encontra não precisa ser, se ele é azul, ele não identifica obrigatoriamente, se ele é azul claro, não obrigatoriamente se ele identifica o condutor neutro. Obviamente que eu estou me referindo à cor aqui, eu me refiro à cor do isolamento, né? Do isolamento acima, já que em condutor de residencial, o condutor é de cobre e a gente está falando da superfície isolada com material isolante. O condutor neutro, ele pode ter a cor, ele tem a cor azul clara se você identificou os fios por cor, porém você podia ter perfeitamente o fio de fase que é energizado na cor azul clara, desde que a identificação você não faça por cor, desde que você decida que não são as cores que identificam as funções, são etiquetas, por exemplo. Então, essa exclusividade do neutro com a cor azul clara é porque se fez no projeto a identificação dos condutores por cor. Mais uma vez, se você fizer a identificação dos condutores por cor, o condutor de proteção, o terra, ele deve ter a cor verde ou a cor verde e amarela. O verde e amarelo, volto a lembrar que não é uma cor chamada verde e amarela, são duas cores num condutor só. Aí vem um porém, você pode ter condutores que têm a função de neutro e o neutro é aterrado. Então, ele é chamado de condutor de proteção mais neutro. Na verdade, a gente chama isso aqui de N, o condutor de proteção de PE e o condutor de proteção mais neutro é um condutor só que tem a função de proteger porque está ligado ao terra. E ele também é o neutro, a gente chama de PEN. Está ligado ao neutro? Não, ele é o neutro em si. Então, a gente tem aqui o neutro, o condutor de proteção e um condutor único que pode ter as duas funções. Ele pode ter a cor azul clara, com anilhas verde e amarelas nos pontos visíveis e acessíveis. Só uma coisinha aqui, ó, colocar a cor azul clara, como eu tenho feito em tudo. Então, no final das contas, aqui merece, ó, cor azul clara, joia. O condutor de proteção mais neutro tem que ter, melhor dizendo, a cor azul clara, com anilhas verdes amarelas nos pontos visíveis e acessíveis. Quais são os pontos visíveis e acessíveis? São os pontos, por exemplo, os terminais na caixa de disjuntor e na própria tomada. Por exemplo, se existe uma caixa de passagem, vale a pena você colocar uma anilha também verde e amarela nesse condutor para identificar que ele é um condutor do tipo PEN, condutor de proteção, mas condutor de neutro. Veja aqui, ó. Eu tenho aqui um exemplo, você tem uma instalação trifásica e você encontrou essas cores de fios. Você encontrou 3 fios com essas cores aqui, que eu não sei identificar exatamente se é um vermelho, se é um laranja ou misto entre os dois, não interessa. O que interessa é que ele não é azul, não é verde, não é azul, não é verde e amarelo. Então, no final das contas, por exclusão, se a identificação dessa instalação é por cor, obrigatoriamente aqui é fase. É o que eu tenho um condutor com azul claro. Só pode ser na identificação por cores, caso o projeto tenha sido feito assim, o neutro. E no final das contas eu encontrei aqui um verde e amarelo. O que é o verde e amarelo é? É o condutor de proteção. Proteção. Aqui, ó, conforme identificado, condutor de proteção, cor verde ou verde e amarelo, podia ser só verde se você assim quisesse.
o condutor neutro azul claro e o outro, por exclusão, o de fase, ou isso mesmo, o de fase por exclusão é aquele meio avermelhado. Vamos para um outro exemplo. Aqui tem esse segundo exemplo, você, eletricista, encontrou esse sistema aqui. Um fio com essa cor, que é aquele vermelho meio estranho lá, vermelho com laranja, um outro preto, um outro um vermelho vinho. Por exclusão, se essa cor aqui não é azul clara, se essa cor não é amarela, se essa cor não é verde, o amarelo não, desculpe, não é verde e amarelo, não é verde, você poderia perfeitamente chegar à suposição óbvia e clara e correta de que isso aqui é um condutor de fase. Quando eu me confundo amarelo, eu quero deixar bem claro, se um deles fosse amarelo, estaria ok, porque no final das contas você pode ter perfeitamente um condutor amarelo de fase. Você só não deve utilizar o amarelo caso viesse a confundir com o verde e amarelo da proteção. Aqui seria inconveniente você ter um deles como amarelo, porque no final das contas poderia causar confusão entre o verde e amarelo do condutor de proteção. Aí aqui eu tenho um condutor azul claro, que por si só identifica o neutro, mas eu tenho nos seus extremos anilhas, e essas anilhas são verde e amarela. O que é que diz a norma? Que se a identificação por cor utilizada é um condutor de proteção, que a cor verde e amarela nos ajuda a lembrar dela, enquanto o azul claro ajuda a identificar que é um condutor de neutro. Então, é um condutor de proteção, mas neutro. Isso aqui é aterrado em algum lugar, com certeza absoluta, porque no final das contas ele tem a função de neutro, mas também tem a função de proteção. Aqui ele tem a função apenas de proteção, então no final das contas ele é aterrado em algum lugar. Deixa eu botar aqui só um verde para dar continuidade à cor e ninguém ficar se queixando de bobagem. Aqui ele é aterrado em algum lugar para ter a função exclusiva de proteção. O neutro já não é aterrado, já é um condutor diferente. Vamos então um breve resumo da nossa aula de hoje, passando pelo nosso projeto aí, que daqui a pouco a gente volta para ele. O resumo diz que a norma NBR 5410 não impõe o método de identificação dos condutores, ou seja, você está livre para identificar conforme você deseja. Então, etiquetas são úteis e outras técnicas que vão surgir no futuro também já são contempladas pela própria norma, porque no final das contas ela não impõe um método. Se feita por cores, aí sim você deve obedecer às indicações que eu acabei de te passar, que são baseadas na NBR 5410, não são invenções minhas. Aguardo você na próxima aula do nosso curso de instalações elétricas residenciais.